Capítulo 722, Percebendo a origem do fogo. Como o desempenho do jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas foi deslumbrante demais, houve um silêncio constrangedor por algum tempo. Ninguém queria tentar logo em seguida. Eu vou me dar uma chance também. Com um som claro, uma mulher vestida de vermelho entrou na frente do testamento da Fênix ancestral. Ela também era do grupo de gênios do reino dos deuses. Ela não era muito bonita, mas tinha uma aparência muito delicada. Ela olhou serenamente para o velho vestido vermelho e disse: Clã Ruo do reino dos deuses, Ruo. Ok. Você pode começar. O velho vestido de vermelho mostrou o testamento da Fênix ancestral para a mulher vestida de vermelho. Uma luz forte brilhou em seus olhos, e então uma verdadeira essência carmesim incomparavelmente ardente entrou em erupção de repente. No momento seguinte, linhas flamejantes apareceram em suas pupilas, um traço de representação da fonte de todos os princípios do fogo. Tempo de 2 respirações. Ela também levou o tempo de 2 respirações. O artista marcial do reino dos deuses seguinte levou apenas o tempo de 2 respirações para se fundir com as leis do atributo do fogo. Nenhum dos artistas marciais do reino inferior estava irritado com isso, a disparidade entre eles era muito óbvia. A mulher vestida de vermelho levou o tempo de várias dezenas de respirações, e então, grãos de luz vermelha do tamanho de um arroz apareceram antes de afundar em seu corpo. 2 respirações de tempo em meditação, uma pequena quantidade de energia de origem do atributo fogo foi absorvida. Seu resultado é o primeiro nível, grau C. O velho homem vestido de vermelho disse com uma expressão satisfeita. Para 2 novos desafiantes, ter uma compreensão de primeiro nível já era um resultado muito bom. Depois que 2 resultados de primeiro nível de repente saíram do grupo do reino dos deuses, os artistas marciais de baixo nível só puderam olhar um para o outro em desânimo. Por um longo tempo, ninguém subiu. Subir agora apenas enfatizaria a grande disparidade entre eles. A pressão era muito grande. Se alguém não conseguisse alcançar um resultado atraente, então não conseguiriam nem manter a cabeça erguida. Aqueles artistas marciais do reino dos deuses já haviam subido. Eles alegremente olhavam para os artistas marciais dos reinos inferiores, a pressão sobre os artistas marciais que ainda não tinham ido determinar seu talento era subitamente enorme. Depois do tempo constrangedor de várias respirações, Lin Ming se moveu em direção ao testamento da Fênix ancestral. Irmão Nuyan, não é bom se você subir agora, a pressão é muito grande. Wang Quanmin gentilmente o lembrou. Ele não sabia quão bom era a compreensão de Lin Ming sobre a lei do fogo, mas ele provavelmente não seria capaz de se comparar com aqueles 2 gênios monstruosos do reino dos deuses. Não importa. Lin Ming não se importava se os outros zombassem dele. Seu conceito de fogo não era muito impressionante. Deixando de lado seu conceito de fogo, até mesmo seu conceito de espaço não era comparável ao dos outros. Sua vantagem estava em seu cultivo de leis duplas e corpo, e sua base que era sólida ao extremo. Quando Lin Ming avançou, todos imediatamente olharam para ele. Uma dessas escórias do reino inferior está indo. Haha, se ele tiver a coragem de subir, ele deve ter alguma habilidade. Se ele fizer bem, ele pode alcançar o 2º nível, grau B. Talvez até mesmo de 2º nível, grau A. Embora esses artistas marciais do reino inferior sejam em sua maioria lixo, há ocasionalmente 1 ou 2 que são aceitáveis. Se ele puder alcançar o 2º nível, grau A, então é mais ou menos o mesmo que você. Um artista marcial do reino dos deuses provocou Ruopi. Ruopi foi o primeiro artista marcial do reino dos deuses a subir.
Sua avaliação foi no segundo nível, grau A. Ramph, segundo nível, grau A não é tão fácil de alcançar também. Disse Huopi com desdém. Ele não gostava que outros o comparassem a Lin Ming, um mero garoto dos mundos mortais. Lin Ming ignorou essas conversas. Em vez disso, ele ficou na frente do testamento da Fênix ancestral e relatou seu nome. Família Nuyan do continente da queda do céu, Nuyaming. Milímetro, comece. O velho vestido vermelho disse sem expressão enquanto mostrava o testamento da Fênix ancestral para Li Ming. Enquanto Lin Ming olhava diretamente para as imagens e palavras do testamento da Fênix ancestral, ele não sentiu nada no começo. Mas, depois de examiná-las com mais cuidado, ele só sentiu que continha mistérios infinitos. Aquelas linhas e letras estranhas que pareciam dragões e fênix dançando pareciam conter a própria fonte do grande Dale, de quando o universo começou a se formar. As verdades e princípios contidos eram muito profundos. Por um tempo, Lin Ming caiu em transe. Esse tipo de sentimento era como se sua mente tivesse sido recheada com uma enorme quantidade de informação de repente. Isso fez sua cabeça doer e sua consciência se confundir. Lin Ming mordeu a língua e o espírito de batalha em seu mar espiritual tremeu. Foi só então que Lin Ming conseguiu acalmar sua mente. O tempo de uma respiração, 2 respirações, 3 respirações. No tempo de 4 respirações, nenhuma imagem das leis do fogo refletia ainda nos olhos de Lin Ming. Isso fez com que Wang Quanming ficasse nervoso por Lin Ming. Se ele não pudesse mostrar a fusão com as leis do fogo no tempo de 4 respirações, então, no máximo, ele obteria um resultado de segundo nível, grau C. Se ele tivesse esse resultado no começo, então não teria sido muito vergonhoso. Mas para ter esse resultado agora, depois que aqueles 2 gênios do reino dos deuses se exibirão, os outros simplesmente ririam dele. Os discípulos do reino dos deuses sorrirão ao ver isso, conversando entre eles. Huopi tinha uma expressão presunçosa quando disse, quão medíocre. Embora eu não tenha alcançado o primeiro nível, um segundo nível, grau A, ainda é um grau de glória que esses artistas marciais de nível inferior nunca esperam alcançar. Lin Ming ainda permanecia imerso em perceber as leis do fogo. Tempo de 5 respirações. Tempo de 6 respirações. Tempo de 6 respirações. Wang Quanmin ficou chocado. Tempo de 6 respirações certamente estava quebrando um recorde, mas era o recorde de ser o pior. De todos que haviam subido até agora, ninguém havia ultrapassado o tempo de 5 respirações. Tempo de 6 respirações. O que? Tempo de 6 respirações provavelmente significa que ele não tem as qualificações para alcançar o segundo nível, ele estará no terceiro nível. Como essa pessoa poderia ter sido aprovada no teste de qualificação do julgamento de fundação do nível rei? Como um artista marcial do reino dos deuses comentou, até mesmo o semblante do homem vestido vermelho que estava administrando o teste franziu a testa ligeiramente. Ele também suspeitava se Lin Ming tinha ou não as qualificações para passar pelo julgamento de fundação do nível rei. Era possível que sua linhagem fosse fraca, mas sua força de combate extraordinária. 7 respirações, 8 respirações. Nenhum vestígio dos princípios do fogo apareceu ainda nas pupilas de Lin Ming. Todos os artistas marciais tinham expressões estranhas em seus rostos. De onde esse sujeito veio? Este desempenho foi muito decepcionante. Ele veio aqui para desperdiçar o tempo de todos. Finalmente, no tempo da 10ª respiração, pequenas linhas oscilantes finalmente refletiram nos olhos de Lin Ming.
As pessoas pensavam que Lin Ming havia finalmente se fundido com as leis do fogo, mas o que aconteceu depois deixou todo mundo sem palavras. Aquele pequeno traço dos princípios da origem do fogo não se espalhou quando eles já haviam se escondido novamente, desaparecendo sem deixar vestígios. Isso. Mesmo Wang Quanmin não podia continuar assistindo a uma cena tão embaraçosa. Usar o tempo de 10 respirações para finalmente conseguir a fusão com as leis do fogo e ainda falhar no final. Que piada! Tempo de 11 respirações. Tempo de 12 respirações. Os pequenos traços dos princípios da origem do fogo aparecerão novamente. Mas, assim como da última vez, esses traços nem sequer cresceram antes de desaparecerem novamente, retornando as pupilas de Lin Ming à escuridão. Céus! Ele falhou de novo. A compreensão do conceito de fogo desse sujeito é simplesmente em um nível medíocre. Um artista marcial do reino dos deuses exclamou impacientemente. Senhor protetor, ele obviamente está perdendo nosso tempo aqui. Não tenho ideia de como ele entrou, mas sua compreensão sobre o conceito de fogo pode ser o mesmo que uma criança de 13 ou 14 anos de idade. Outro artista marcial do reino dos deuses disse. Se ele continuar sendo incapaz de se fundir com as leis do fogo, nós apenas continuaremos assistindo. Os testamentos da Fênix Ancestral são escrituras manuscritas deixadas pelos patriarcas do nosso clã da Fênix Ancestral antes de morrerem e ascenderem ao Nirvana. Assim, seus números são limitados. Mesmo um gênio pode não ter a chance de compreendê-los. E ainda assim, atualmente está sendo desperdiçado neste sujeito aqui. Isso é realmente um desperdício. Disse um artista marcial em uma voz áspera e grosseira. O rosto do ancião vestido de vermelho tornou-se sombrio e ele disse em voz baixa, esse velho é o administrador do teste aqui. Se alguém tem ou não as qualificações para participar do julgamento de fundação, você acha que isso é algo que você pode comentar? Quando um desafiante está meditando sobre a origem das leis do fogo, ninguém pode lutar, ninguém pode causar um único distúrbio. Caso contrário, todo e qualquer um que desobedecer será expulso da cidade secular da Fênix. Enquanto o velho vestido de vermelho falava, ele lançou uma aura invisível. Quando a pressão pressionou para baixo aquele artista marcial do reino dos deuses, seu rosto empalideceu e ele de repente não ousou falar mais. A verdade era que, mesmo que eles discutissem ferozmente uns com os outros, Lin Ming não os teria ouvido de qualquer forma. Neste momento, ele estava mergulhado em meditação. Ele havia selado seus 5 sentidos e nem estava ciente da passagem do tempo. Com o apoio da intenção marcial etérea, ele estava completamente focado em compreender a origem das leis do fogo. A compreensão de Lin Ming sobre o conceito de fogo só poderia ser considerado em um nível muito básico, dentro do clã da Fênix Ancestral, era equivalente ao de uma criança de 13 ou 14 anos de idade. Ele teve que usar o tempo de um total de 10 respirações para tocar nesses princípios, produzindo um traço dele em suas pupilas. No entanto, assim que esses pequenos traços se formaram, eles realmente desaparecerão. Para a surpresa de Lin Ming, ele descobriu que esses traços dos princípios estavam sendo absorvidos pela semente do deus herege. Depois que esses traços foram absorvidos, eles se fixaram na superfície da semente do deus herege, formando um pequeno círculo de tatins. Lin Ming nunca imaginou que isso aconteceria. Ele continuou a perceber a origem das leis do fogo do testamento da Fênix Ancestral. Depois do tempo de mais algumas respirações, ele mais uma vez ficou ligeiramente consciente, produzindo ainda outro pequeno traço de princípios do fogo em seus olhos.
No entanto, após outro breve momento, esses traços foram novamente absorvidos pela semente do deus herege. Isso se repetiu várias vezes. Mais e mais runas foram gravadas na semente do deus herege, tornando-se cada vez mais nítidas. Lin Ming observou cuidadosamente essas runas de chamas gravadas na semente do deus herege e descobriu que eles eram semelhantes às do testamento da fênix ancestral. No entanto, houve algumas pequenas diferenças. Os que estavam dentro dele eram ainda mais misteriosos e incompreensíveis. Lin Ming ficou chocado. Ele continuou a percebê-las. Ele sentiu vagamente que dentro desses caprichos misteriosos, o poder mais enigmático selado da origem das leis estava lentamente começando a abrir suas portas para ele. Uma vasta e vibrante respiração do grande Dao parecia soprar, os mistérios das leis essenciais do universo estavam ao seu alcance. Tempo de 20 respirações. Tempo de 30 respirações. Como Lin Ming estava em meditação, ele sentiu que todos os mistérios do testamento da fênix ancestral estavam sendo gravados na semente do deus herege. Em meia vara de incenso de tempo, Lin Ming ainda não se moveu. Agora, não eram apenas os artistas marciais do reino dos deuses que estavam ficando impacientes, até mesmo os artistas marciais dos reinos inferiores também estavam ficando ansiosos. Eles tinham vindo à cidade secular da Fênix para perceber a origem das leis do fogo, não ver alguém meditar sobre o nível mais básico do conceito de fogo. No entanto, por causa do ancião vestido de vermelho, ninguém se atreveu a falar. Wang Quanmin olhou para Lin Ming, sua boca torta, apenas o que Lin Ming estava fazendo. Se ele não pudesse sequer se fundir com o poder das leis dentro do tempo de meia vara de incenso, então esse era um desempenho único em uma vida que realmente desafiava os céus. Como ele conseguiu entrar na cidade secular da Fênix? Enquanto Wang Quanmin estava perdido em pensamentos, neste momento, o corpo de Lin Ming de repente tremeu. Dentro de seus olhos, linhas complexas de fogo começaram a refletir dentro de suas pupilas. Essas linhas estavam constantemente evoluindo e mudando, como se contivessem os infinitos enigmas do universo. Os jovens artistas menos experientes não pareciam pensar que algo fosse estranho, mas quando o aplicador do teste vestido de vermelho viu isso, seus olhos se iluminaram e ele prendeu a respiração. Isto é, o ancião vestido de vermelho murmurou para si mesmo. Mas, neste momento, em volta de Lin Ming, uma quantidade insana de energia de origem do atributo fogo começou a condensar rapidamente. Um grupo de orbes de luz vermelha do tamanho de um punho se expandiu em um ritmo perceptível, iluminando o salão escuro com um brilho ofuscante. O que são essas luzes? Os artistas marciais presentes ficaram atordoados. Isso poderia ser o poder da energia de origem do atributo fogo. Isso só pode ser uma piada, Huopi ficou perplexo. O jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas do reino dos deuses só tinha sido capaz de formar orbes do tamanho de um feijão dessa energia, mas Lin Ming formou esses do tamanho de um punho. A energia contida era dezenas ou até centenas de vezes mais rica.